Quero saudar os irmãos essa noite com a graça do Senhor. Também gostaria de agradecer, antes de tudo, o convite, o privilégio, primeiramente para participar da conferência, de maneira especial ao presbítero Manuel Canuto pelo convite tão honroso. Foi uma semana muito abençoada para mim, para minha família, para minha esposa, para as minhas pequenas filhas também, que tiveram um tempo de descanso. E foi um privilégio muito grande poder pregar o Evangelho numa conferência tão importante como essa. E, ao mesmo tempo, a alegria de poder pregar nesta igreja e ver que o Evangelho reformado está prosperando nesse lugar. Eu louvo a Deus por essa igreja, pela vida do reverendo Paulo, pela vida dos presbíteros, por todos aqueles que compõem essa congregação. E a minha oração é que o Evangelho continue prosperando para a glória de Deus. Queria convidá-los a abrirem a Escritura Sagrada na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, do verso 13 até o verso 23. Vamos ler a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor. Assim diz a palavra: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar mais uma vez, suplicando a bênção do Senhor para a exposição da sua palavra. Oremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante da tua palavra e nós cremos que ela é a verdade. A tua palavra é inspirada, inerrante, suficiente e eficiente para todas as coisas. Te pedimos, ó Deus, humildemente, que tu abras o nosso entendimento para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Fala, Senhor, ao nosso coração. Alimenta-nos, edifica-nos, exorta-nos, encoraja-nos através da tua palavra, Senhor. Não seja o teu servo, mas seja o Vox Dei, a voz do Senhor, a falar aos nossos corações nesta noite. É a oração que fazemos em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém. A visão que você tem de Cristo moldará a visão que você tem da vida cristã. Uma visão distorcida de Cristo vai te dar uma vida distorcida.
Uma visão correta de Cristo vai lhe dar uma vida correta. Cristo é o parâmetro de toda a vida cristã. Cristo é tudo e Ele é a resposta para todos os anseios humanos e, ao mesmo tempo, o único modo de viver e agradar a Deus. O tema da minha mensagem nessa noite é a suficiência de Cristo para toda a nossa vida. Ele é suficiente para tudo, para todas as coisas. Mas antes de adentrar ao texto, eu quero apontar algumas coisas importantes sobre a carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses é considerada uma das cartas da prisão. E Paulo escreveu essa carta quando estava na sua prisão em Roma, entre os anos 61 e 62 depois de Cristo. E o grande tema que permeia toda essa carta é a suficiência de Cristo para todas as coisas. Paulo, quando escreveu essa carta, ele tinha como propósito firmar os crentes no conhecimento de Cristo, a fim de combater as heresias que assolavam e que ainda assolam as igrejas de hoje. Paulo, então, quando escreveu essa carta, ele tinha em mente 4 perigos que rondavam a igreja de Colossos. O primeiro perigo era o gnosticismo. O gnosticismo era uma teoria de que a salvação ela era alcançada por meio de um conhecimento secreto dado a poucos homens. Então, se você quisesse ser salvo, você tinha que ter um tipo de conhecimento. Mas esse conhecimento era dado a apenas poucas pessoas. Segundo, o legalismo, que era a busca de agregar méritos à salvação por meio da prática da lei. Nós sabemos muito bem que o judaísmo era defensor disso. E isso foi muito enfatizado na nossa conferência, quando tratamos sobre ética cristã e a lei de Deus. Mas nós sabemos que a salvação não é pela lei, não é pela obediência à lei. A salvação é pela justiça de Cristo. Eu sou salvo porque eu creio que Ele realizou uma grande obra de justificação no meu lugar e que essa obra de Jesus ela foi imputada a mim e por isso Deus me torna justo diante dele. Então não é por méritos, não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu deixo de fazer. Salvação é pela graça através da obra de Jesus Cristo. O terceiro erro que Paulo combate nessa carta é o misticismo. O misticismo era uma forma distorcida da espiritualidade cristã. Os místicos, acreditavam que era necessário mortificar a carne, até mesmo por meio do alto flagelo, como forma de elevar o espírito. Pessoas que batiam em si mesmas, machucavam a sua própria carne, eles achavam que isso poderia dar a eles uma espiritualidade ainda maior. O quarto e último erro que Paulo combate nessa carta é o ascetismo, que era a abstinência de coisas, algumas muito boas e lícitas, que daria então aos crentes um nível maior de espiritualidade. Os ascetas que praticavam essas coisas, eles se privavam de comida, eles se privavam do casamento, do sono e outras coisas muito boas. Eles acreditavam que a abstinência de certos alimentos, do sono, do casamento, isso traria para eles um nível maior de espiritualidade. Então, todas essas coisas associadas entre si, de algum modo, estavam atingindo aquela pequena igreja, a igreja de Colossos. E os estudiosos, os eruditos, chamam essas 4 coisas, esses 4 erros, de a heresia de Colossos. É tudo isso, então, que Paulo está combatendo aqui nessa carta. Mas então vem a resposta de Paulo a esses problemas. E a resposta de Paulo a essa heresia é Cristo Jesus. Paulo, então, ele dá aos crentes de Colossos uma cristologia profunda e, ao mesmo tempo, prática. Cristo é a resposta ao gnosticismo, porque Ele é a nossa sabedoria para a salvação. Eu não preciso de nada externo. Tudo que eu tenho que saber para a salvação está em Cristo. Cristo é a resposta ao legalismo, porque Ele cumpriu toda a lei no nosso lugar e nós não temos mais que cumpri-la
para sermos aceitos diante de Deus. Cristo é a resposta ao misticismo, porque é Ele quem santifica a nossa vida cristã por meio do seu Espírito. E por fim, Cristo é a resposta ao ascetismo, porque somente a sua presença me ajuda a viver uma espiritualidade abundante, cheia de frutos para a glória de Deus. Então eu quero que os irmãos entendam que Cristo é a resposta para todas as coisas. Todos os problemas que Paulo aponta nessa carta são respondidos na pessoa bendita e gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diante desse contexto, eu quero falar nesta noite sobre a suficiência de Cristo. Mas eu quero começar então falando em primeiro lugar sobre a nossa posição em Cristo. Está aí nos versos 13 e 14. Olhe novamente para a palavra do Senhor. Veja onde você estava e o que Deus fez por você, de onde Ele te tirou e para onde Ele te levou. Ele nos libertou, então, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo, então, nos diz, em primeiro lugar, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado. Paulo diz que antes da nossa salvação, nós estávamos mortos debaixo de um império de trevas. E esse império de trevas é o poder deste mundo caído, corrompido e quebrado em pecado. Esse império é chamado na Bíblia de mundo, e ele exerce o poder sobre aqueles que estão debaixo do seu domínio. O apóstolo Paulo diz isso claramente quando escreve aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3, e lá Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e por isso nós andávamos segundo o curso deste mundo. Aliás, hoje pela manhã, o nosso irmão pastor William, ele falou justamente sobre isso, que nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E é deste inimigo que Paulo está nos falando. Ele nos tirou desse império chamado de o mundo. E o apóstolo João diz que este mundo, ele jaz em trevas. Um homem sem Cristo, ele vive para fazer a vontade deste mundo que está em trevas. Mas Deus, segundo Paulo, por sua graça e misericórdia, Ele nos transportou de um reino para um outro reino. Nós éramos escravos de um reino chamado mundo, mas Deus nos tirou deste império, deste mundo, e nos transportou para um outro reino, o reino do seu Filho amado, o reino de Jesus Cristo. Em termos práticos, isso quer dizer que nós saímos da prisão para a liberdade. Nós saímos de um estado de perdição para um caminho diferente. Nós saímos da morte para a vida. Nós saímos das trevas para a luz. Nós saímos da condenação para a justificação. Mas vejam ainda, irmãos, que Paulo afirma que foi Deus quem fez isso por nós. Foi Ele quem nos transportou. Não foi você que saiu de um lugar para o outro. Não foi você quem decidiu sair de um lugar para o outro. Não foi você quem quis isso. Foi Deus quem lhe transportou. Isso é uma ação soberana de Deus. Mas Paulo ainda diz que Ele nos redimiu e nos remiu. Isso está lá no versículo número 14, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Eu sei que redenção não é uma linguagem que a gente usa comumente, mas redenção nas Escrituras quer dizer a libertação mediante o pagamento de um resgate. Isso quer dizer, então, que Deus pagou o nosso resgate mediante a redenção do seu Filho Jesus. Se você quer saber o preço desse pagamento que Deus efetuou, eu diria para você, olhe para a cruz. A cruz é o preço do pagamento que Deus realizou para a nossa libertação. O Senhor Jesus declarou a nossa redenção naquele momento, quando Ele estava com seus braços abertos na cruz do Calvário. E Ele disse naquela expressão que foi traduzida para nós em grego, tetelestai. Tetelestai quer dizer, está pago. Toda a dívida foi plenamente paga pelo sangue de Jesus Cristo. Não há mais dívida. Não há mais nada a ser pago. Tudo já foi pago. Mas, por outro lado, Paulo diz que Deus ainda nos deu a remissão, isto é,
o perdão dos nossos pecados. Então Deus não apenas quebrou os grilhões, Deus não apenas nos resgatou, mas Deus também perdoou cada um dos nossos pecados. Toda a nossa dívida foi plenamente paga. O apóstolo Paulo, ele diz isso no capítulo 2, por favor, olhe na sua Bíblia, os versos 13 a 15. Veja como o Senhor fez isso. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão, isto é, pela impureza da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, isto é, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, isto é, cada um deles. E como é que ele fez isso? Verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que na cruz do Calvário, aquele grande escrito de dívida que constava contra nós e que revelava todos os nossos pecados, aquilo foi rasgado e foi pregado na cruz do Calvário. É isso que Paulo está dizendo, que todos os nossos pecados foram plenamente pagos. Se o sermão dessa noite terminasse aqui, esses ensinos seriam mais do que suficientes para darmos toda a glória a Deus e vivermos inteiramente para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero então encorajá-lo nessa noite a louvar o nome de Jesus, porque Ele é o seu Redentor, é Ele quem te perdoou de todos os pecados. Exalte Jesus na sua vida, exalte-o nos seus pensamentos, exalte-o nas suas palavras, nas suas ações. Ele te libertou, Ele te remiu, Ele te perdoou de todos os pecados. Mas então alguém poderia perguntar, mas pastor, e se eu pecar novamente? Lembre-se, Ele já perdoou todos os seus pecados. Os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. Aliás, o apóstolo João nos diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e é Ele quem perdoa cada um dos nossos pecados. Não viva no pecado se você já recebeu o perdão de Deus de uma vez por todas. Lembre-se do que Paulo afirmou, em outro tempo vós éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. E Pedro também disse, o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você já não está mais debaixo desse mundo, você está debaixo da luz de Cristo Jesus. Eu gosto de uma expressão de um puritano chamado Matthew Henry. Ele disse o seguinte, a conversão de um pecador é o traslado de uma alma do reino do diabo para o reino de Cristo. O poder do pecado é tirado e o poder de Cristo é conferido. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus os torna livre da lei do pecado e da morte. Ou seja, Ele faz tudo por nós. Nos tira de um lugar e nos leva para outro. Então, quando você for tentado por este mundo, pelos pecados escravizadores, que alguns chamam na modernidade de vícios, mas a Bíblia não usa essa palavra, ela usa pecados escravizadores, ou seja lá o que for. Ou quem sabe você tem sido tentado a experimentar os prazeres mundanos, as negociatas, os enganos, as falsas alegrias. Eu insto com você, irmãos, meus amados irmãos, em nome de Cristo, vocês não pertencem mais a este mundo. Vocês foram libertos do domínio deste mundo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você foi transportado para um outro reino, um reino de luz, de amor e de verdade. Isso significa que você pode resistir o mundo, você pode vencer o mundo e sair triunfante, porque Deus lhe tirou de um domínio de trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que Deus fez por você. Você saiu de um lugar, ou melhor, Ele lhe tirou de um lugar e lhe levou para um outro lugar. Segundo lugar, eu quero mostrar a razão disso tudo. A pessoa e a obra de Jesus Cristo.
verso 15 ao verso 22, apenas a primeira parte. Então, nos versos anteriores, Paulo nos mostrou onde nós estávamos e para onde fomos levados, a nossa nova posição em Cristo. Mas agora Paulo nos dá a razão disso. Por que isso tudo aconteceu? E Paulo então vai nos falar um pouco sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo. A primeira coisa que Paulo nos fala é que Jesus é o Deus encarnado. Vejam o versículo número 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em outras palavras, o que Paulo está afirmando é que Jesus é o próprio Deus. Não é que Jesus apenas reflete a imagem de Deus. Ele é antes a própria imagem de Deus. Paulo está dizendo que Deus se fez carne para se revelar a nós. Nós nunca poderíamos conhecer a esse Deus que é invisível, senão pela manifestação de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse se revelado a nós, nós jamais poderíamos conhecer o amor e a profundidade desse Deus maravilhoso. O Deus invisível se tornou visível na pessoa do Senhor Jesus. Todo o conhecimento que nós temos de Deus, toda a experiência que nós temos de Deus, tudo aquilo que nós podemos conhecer, sentir e ter comunhão com Deus, nos vem através de Jesus Cristo. Aliás, ele mesmo disse: homem nenhum jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isso é glorioso, irmãos. Deus se fez homem na pessoa do seu Filho. A segunda verdade que Paulo nos fala nessa passagem é que Jesus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Versículos 16 e 17. Paulo não está dizendo que Jesus foi o primeiro criado. Falávamos muito sobre isso ontem, lá na cidade de Gravatá, naquele momento ali, depois ou antes do almoço, não me recordo, mas falávamos justamente sobre esse ponto. Jesus, ele não foi criado. Não houve um momento em que Jesus passou a existir. Mas quando Paulo diz que ele é o primogênito da criação, não significa que ele em algum momento passou a existir, mas que ele tem o direito de herdar toda a criação do Pai, ou seja, ele é o primeiro, ele vem antes de todas as coisas. Isso fica muito claro no versículo 16, quando ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas. Então, ele não foi criado, mas tudo foi criado nele e por intermédio dele. Aliás, o apóstolo João diz: tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Jesus não foi criado. Ele sempre existiu juntamente com o Pai e com o Espírito Santo na eternidade. Naquela mesma passagem de João, ele diz: no princípio de tudo, era o Logos, a palavra. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Isso aqui é um tiro nos testemunhos de Jeová. Um tiro bem no meio da testa, na teologia deles. Porque eles jamais reconhecerão que Jesus é Deus, exceto quando estiverem diante dele. Então, com seus joelhos dobrados, terão que dizer que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Temos, então, irmãos, afirmado, ao longo de toda a história cristã, que Jesus ele é eternamente gerado do Pai. Ele sempre existiu como Deus, porque ele sempre foi Deus e sempre será Deus. E agora Jesus existe e permanecerá eternamente, mas como Deus homem. A partir do momento da encarnação de Cristo, ele continuará encarnado por todo sempre, mas como Deus homem, glorificado ao lado do Pai. Jesus não foi criado. Tudo foi criado nele. O que existe no céu e sobre a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, Paulo diz no verso 16, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e até mesmo os demônios, tudo foi criado nele e para ele. Tudo, todas as coisas foram criadas por ele. Toda vez que eu tenho a oportunidade de levar a minha filha mais velha a um lugar bonito como esse, e nós ficamos ali num apartamento bem em frente ao mar,
eu levo a minha filha diante dessa criação imensa de Deus. E eu sempre faço e repito a pergunta a ela: filha, quem criou todas as coisas? E ela diz: o Papai do céu. Então vem a segunda pergunta: por que ele criou todas as coisas? Para a glória dele. Ele é o Criador de todas as coisas. E Paulo então resume isso tudo no versículo 16. E no versículo 17, Paulo reforça a ideia de que o Senhor Jesus ele não foi criado, mas ele antecede a criação. Ele não é apenas o Criador, mas ele é o sustentador de todas as coisas. É isso que Paulo quer dizer lá no final do versículo 17, nele tudo subsiste, ou seja, todas as coisas são sustentadas por ele. É como se ele tivesse todo o universo na palma das suas mãos, sustentando todas as coisas. Esse mundo, irmãos, só não é mais corrupto, só não foi destruído, porque o Senhor Jesus o continua sustentando com a sua mão graciosa. Mas haverá um dia em que ele vai retirar totalmente a sua mão para julgar todo este mundo. Eu falei isso na conferência. O maior peso da mão de Deus não está no pesar a sua mão, mas está em retirar a sua mão aos poucos dos homens. O pastor Matthew Henry novamente diz que Cristo é o braço do Senhor e o mundo foi feito por esse braço. Ao ser criado por ele, o mundo, ele foi criado para ele. Ao ser feito pelo seu poder, foi feito de acordo com a sua vontade e para o seu louvor. Ele é o fim, bem como a causa de todas as coisas. Em terceiro lugar, sobre isso, Paulo diz que Jesus é o Senhor. Veja novamente o versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. A cabeça aqui é o sinônimo de autoridade e de provisão. Ele é o Senhor sobre a igreja. E a igreja, irmãos, só tem um Senhor e um sustentador, e o seu nome é Jesus Cristo. Na igreja de Cristo, irmãos, não há lugar para senhores, não há apenas lugar para doulos, essa expressão que Paulo usa, para servos, para escravos de Cristo. Isso significa que o sucesso da igreja, ela não depende de homens, mas ela depende da provisão de Jesus Cristo. O irmão pastor MacLeod está sentado lá no fundinho, tem um irmão traduzindo para ele, e eu gostaria de dizer que aos irmãos e a ele, Deus nos deu há muitos anos atrás a oportunidade de conhecer a Escócia, o berço do presbiterianismo, um dos berços da reforma, e eu pude ver com os meus olhos o estrago que o liberalismo teológico fez naquele país. Nós viajamos a Escócia do norte ao sul, conhecendo lugares lindos, a igreja de St. Galles, pastoreada por John Knox, mais ao norte, uma cidade chamada Dundee, e um lugar chamado St. Andrews, onde o primeiro mártir da reforma escocesa foi morto. O nome dele era Patrick Hamilton. É uma história linda. E eu vi de perto o que o liberalismo fez com aquela igreja. Hoje, na igreja em que eu tive a oportunidade de estar, era a igreja de St. Columba, Fox Bar Church. Foi a maior igreja de toda a Escócia, com 600 membros. Hoje é uma igreja que tem 150 idosos. O idoso mais novo tem 60 anos. Não tem jovens, e eu fico muito feliz em ver muitos jovens, hoje pela manhã e agora à noite, e lá só tinha 5 crianças. Essa igreja precisa urgentemente ser revitalizada. Eles carecem de pregadores reformados, o que eles chamam de Bible Basic, pastores que são firmados na palavra, porque os pastores lá são extremamente liberais. Mas por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu queria dizer ao meu irmão e amigo, tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes, que a igreja pertence ao Senhor Jesus. Ele ama a igreja da Escócia, muito mais do que o pastor MacLeod, muito mais do que todos nós. E ele é o Senhor da igreja. E um dia, quando todo este mundo estiver em ruínas, a igreja do Senhor ainda estará em pé, porque sempre haverá crentes fiéis que amam as Escrituras. Mas eu também gostaria de dizer aos irmãos desta igreja nessa noite, eu louvo a Deus pela firmeza de vocês na palavra do Senhor.
Eu e minha esposa fomos muito, muito impactados com a pureza do Evangelho, com a alegria de vocês, a convicção que vocês cantam as Escrituras. Isso foi muito impactante para o meu coração. E eu quero louvar a Deus por isso. E eu sei que vocês têm pela frente um grande desafio. O presbítero Canuto estava me mostrando o projeto de vocês, ousado, arrojado, bonito, moderno. Eu quero dizer para vocês que eu venho de uma igreja pequena. Quando eu iniciei meu ministério lá, nós tínhamos 50 membros. E depois de 14 anos, a igreja cresceu. Nós tivemos muitas pessoas chegando, vindas do neopentecostalismo, inclusive. Deixamos a igreja bem maior do que recebemos. E nós tínhamos um templo pequenininho, cabia no máximo 80 pessoas. E pela graça do Senhor, uma igreja pequenininha, no extremo de Guarulhos, numa região extremamente carente de pessoas muito pobres. A igreja cresceu e o Senhor nos abençoou. E nós conseguimos ter uma construção de R$ 1,5 milhão, para a glória de Deus. Deixamos um estacionamento para 50 veículos e um prédio de escola dominical com 12 salas de aula, todas bem organizadas, pensando num projeto de escola no futuro. E ficamos apenas por construir um templo para 350 pessoas. Então eu gostaria de encorajar os irmãos e dizendo, sigam avante. Eu sei que é um projeto desafiador, isso é muito caro, custa muito dinheiro, mas lembrem-se, Jesus é o Senhor da igreja. Isso significa que Ele é o sustentador desta igreja e continuará sendo. Mas Paulo termina dizendo, no versículo ainda de número 18, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Talvez você poderia dizer, mas pastor, teve gente que ressuscitou antes, é verdade, Lázaro. Mas ninguém ressuscitou com o corpo glorificado. Lázaro ressuscitou e morreu, mas ele ressuscitou glorificado. E ele está glorificado com o Senhor nos céus. Então ele é o primogênito de entre os mortos, como diz Paulo, para em tudo ter a primazia, isto é, o primeiro lugar. Isso nos lembra, irmãos, que haverá um dia, no qual todos os crentes ressuscitarão glorificados e incorruptíveis. Nós teremos um corpo à semelhança de Cristo e nós estaremos com Ele para todo sempre. Nós jamais podemos perder isso de vista. Nós temos que anelar por esse dia glorioso. Os puritanos, eles eram conhecidos como vesgos, por uma razão. Eles diziam assim, mantenha um olho neste mundo, enquanto você caminha como peregrino. Mas mantenha um outro olho na glória, enquanto você caminha para o Senhor. Então nós temos que olhar para este mundo, e ao mesmo tempo temos que olhar para a glória. Mas por que Jesus é o primogênito de toda a criação? Quer da criação, quer dos mortos. Paulo diz isso, olha que coisa gloriosa, versículo 19. Por quê? Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Essa é uma palavra muito importante na língua grega, é a palavra pleroma. Pleroma significa aquilo que é completo em si mesmo. E o que Paulo está dizendo aqui, Jesus, ele tem a primazia, quer na criação, quer entre os mortos, porque nele reside todas as coisas. Ele é completo em si mesmo. Eu não preciso de mais nada, porque em Cristo eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Ele é a fonte do amor, da luz, da graça e da santidade. Todo o conhecimento de Deus está em Cristo. Tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida santa está em Cristo. Tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida pura está em Cristo. Ele é a minha fonte de alegria. Ele é a minha fonte de prazer. Tudo o que eu preciso está em Cristo. E é por isso que Paulo está dizendo, eu não tenho que receber outras coisas, eu não tenho que buscar outros conhecimentos, eu não tenho que me abster de coisas, eu não tenho que me flagelar, porque tudo aquilo que eu preciso está no pleroma, está em Cristo Jesus, o Senhor sobre os céus e a terra. Mas Paulo termina esse ponto sobre a pessoa e a obra de Jesus, os versos 20 a 22,
falando que ele é o nosso reconciliador. Por causa dessa plenitude, dessa perfeição, dessa abundância que é Jesus, somente ele podia fazer uma coisa por nós: nos reconciliar com Deus, versículo 20. Paulo nos lembra que o propósito da encarnação de Jesus neste mundo era a reconciliação. Uma vez que nós estávamos numa situação de inimizade contra Deus, nós não podíamos buscar a Deus. O homem não podia desejar a Deus, ele não queria Deus. Pelo contrário, o homem natural, ele odeia Deus. Mas por meio do corpo da sua carne, Jesus nos reconciliou novamente com Deus. E a pergunta é, como é que ele fez isso? Paulo diz que ele fez isso pelo corpo da sua carne. Ou seja, foi através do seu sofrimento na cruz do Calvário. Foi entregando a sua vida por cada um de nós. Hoje pela manhã eu estava lendo a mensagem, foi traduzida aqui, que foi escrita pelo pastor William, e ele fez uma citação que eu nunca tinha pensado, e eu tomo a liberdade aqui de citá-la. Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos. E nós precisamos nos lembrar que quando Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou a terra. E Deus amaldiçoou a terra através de espinhos e abrolhos, Gênesis capítulo 3. A coroa do Salvador, portanto, foi uma coroa de maldição. Já parou para pensar? Que Deus puniu o seu filho com uma coroa de maldição, a terra que ele amaldiçoou. Os espinhos da criação maldita coroaram o nosso Senhor e Salvador. Mas Jesus também foi cuspido. Aquele que é a fonte da vida, a água da vida, foi cuspido. Ele foi zombado. Ele foi traspassado pela lança. Ele sofreu aqueles pregos terríveis no nosso lugar, nas suas mãos e nos seus pés. Mas, irmãos, a maior dor do Senhor Jesus não foram os pregos nas suas mãos, nem a coroa sobre a sua cabeça, nem a lança na sua costela. A maior dor do Senhor foram os nossos pecados, os meus e os seus pecados, sobre os ombros de Cristo. Você tem ideia da profundidade das palavras do Senhor? Quando Ele está com seus braços abertos e Ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Você tem ideia de que Ele foi literalmente no tempo e no espaço abandonado pelo Pai? Ele estava ali, irmãos, nu naquela cruz. Não tinha nenhuma vestimenta no seu corpo. Ele estava colocado diante dos homens como vergonha, como ignomínia, para receber os nossos pecados. Naquele momento em que o Pai desampara o seu Filho, todos os nossos pecados, os pecados dos seus eleitos, foram colocados sobre os seus ombros, cada um deles. Depois que eu me tornei pai, há 4 anos atrás, eu consegui entender, ainda que por um pouco, o que significa abandonar um filho. Minha filhinha, Ana Maria, tinha 8 meses. E ela teve uma febre alta por 3 dias. Nós a levamos ao hospital, a médica examinou o coração, o pulmão, pediu um exame de urina e uma radiografia do peito. Quando os exames retornaram para o computador dela, ela olhou a radiografia e disse, olha, o pulmão dela está cheio, bastante sobrecarregado, com secreção, e ela tem uma infecção bastante alta. Ela tem que ser internada agora. Naquele momento, era como se o nosso chão fosse tirado. Eu olhei para minha esposa, ela estava em lágrimas, e eu me segurei ao máximo para não chorar e dizer para ela, calma, Deus está no controle de todas as coisas. Eu peguei meu carro e dirigi do hospital até minha casa em lágrimas. E eu voltei para o hospital com as roupas da Ana Maria, roupas para Michele e para mim. E aí
a enfermeira veio e disse assim: agora nós precisamos coletar o sangue dela para fazer outros exames. E naquele momento vieram duas enfermeiras, seguraram ela naquela maca, uma de um lado, outra do outro, e introduziram a agulha no seu bracinho, colocaram aquele, como é que chama esse torniquete? Para prender o sangue, é isso, né? Um garrotezinho. Colocaram um garrote, o bracinho dela ficou vermelho e ela chorando copiosamente. E a enfermeira não tinha muita experiência, e ela cutucava assim a veia dela para um lado, para o outro, tentando encontrar. Michele em prantos. E eu disse assim para minha esposa: eu queria estar no lugar dela, mas eu não posso. Ela tem que passar isso. Foi exatamente isso que o Senhor fez com Cristo. Você acha que o pai não queria estar no lugar do filho? Qual é o pai que abandonaria o seu filho na hora mais crucial da sua vida? Mas Deus o abandonou. E eu gosto daquela expressão de John Stott: Deus abandonou o seu filho na maldita cruz para nos amparar no seu amor. É isso que Paulo está dizendo. Que Cristo nos reconciliou com o Pai através da sua morte e do seu sofrimento na cruz do Calvário. Nunca perca isso de vista, o valor da sua salvação em Cristo Jesus. E por causa disso, você pode se aproximar de novo de Deus, e você tem acesso de novo à presença de Deus, e você pode orar a Deus, e você pode falar com Ele, e você pode cantar louvores a Ele, e você pode servi-lo na certeza de que Ele te ama com um amor eterno, profundo, incomensurável, indizível, incomparável. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, de eternidade em eternidade, e eu diria que a eternidade ainda será pouco tempo para nós louvarmos esse nome bendito. Eu quero caminhar para o final. Eu quero mostrar aos irmãos, em terceiro e último lugar, a nossa resposta a essa suficiência de Cristo. Eu quero que você entenda a estrutura do texto. Primeiro, Paulo nos mostra onde nós estávamos e para onde Cristo nos levou. Entenda isso. Onde você estava? No império de trevas, e Ele te colocou debaixo do reino do Filho do seu amor. Na outra ponta está a nossa resposta a isso que Deus fez. E no meio disso tudo está a razão. Numa ponta da linha, o que Deus fez por nós. Na outra ponta da linha, a nossa resposta ao que Deus fez por nós. E no meio disso tudo está a razão. E eu quero mostrar então como é que nós temos que responder a isso. Olhe novamente para os versos 22 e 23. Ele diz lá: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Veja aí, esse para indica o propósito. Para quê? Para que eu viva como eu quero? Do jeito que eu quero, como melhor me agrada? Não, mas para apresentar-vos perante Ele. Isto é, Ele fez tudo isso para te apresentar diante de Deus. Ele aqui refere-se a Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele não nos vê mais como escravos, mas como santos. Ele não nos vê mais como culpados, mas como perdoados, declarados, justificados. Ele não nos vê mais como transgressores, mas como irrepreensíveis. Ou seja, aos seus olhos, nós já somos perfeitos por causa da obra portentosa, irretocável e eterna de Jesus Cristo. Você já parou para pensar que Deus te olha como alguém perfeito? Como alguém santo, sem culpa, irrepreensível? É assim que Deus te vê. Ele não vê mais os seus pecados, mas Ele vê a justiça de Cristo em você. Diante disso, irmãos, como é que nós temos que responder a isso? Versículo 23. Se é
que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Diante disso, irmãos, nós devemos permanecer na fé, alicerçados e firmes no Senhor Jesus. É óbvio, irmãos, que se alguém rejeitar todas essas verdades, tudo aquilo que Paulo fala acerca da pessoa e da obra de Jesus, é porque, de fato, nós nunca fomos convertidos. Se eu rejeitar todas essas verdades, que conversão há no meu coração? Nenhuma. O crente verdadeiro, ele sabe que ele tem que perseverar até o fim por meio da graça do Senhor Jesus. Irmãos, esse é o desafio para nós nessa noite. Nós não podemos simplesmente ouvir isso tudo e fingir ou tratar isso tudo com indiferença na nossa vida. Pelo contrário, essas verdades que Paulo nos expõe, essas verdades precisam impactar a nossa vida, precisam impactar a maneira como nós vivemos a nossa vida e como nós enxergamos o mundo. Nós temos que olhar o mundo pela obra de Jesus Cristo, pela pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu insto com os irmãos, eu exorto os irmãos, não retrocedam na sua confissão de fé. Se um dia você fez a sua confissão de fé, você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você fez isso diante da igreja, diante dos presbíteros, então permaneça firme até o fim, especialmente nos dias maus da sua caminhada cristã. Confie na obra de Jesus, apesar dos seus pecados. Fique firme nele quando você se sentir fraco. Então, quando vierem as tempestades e as vicissitudes da vida, olhe para Jesus. Olhe para ele, o autor e consumador da sua fé. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas. Olhe para ele, o autor e consumador da sua fé. Deixe-me concluir a mensagem nessa noite. Veja onde você estava e onde você está agora. Antes você pertencia ao império de trevas, mas agora você está no reino do Filho amado, Jesus Cristo, no reino de amor e de graça. Pense nisso. E agora você é chamado a responder isso, vivendo para a glória do Senhor Jesus, lá no seu lar, vivendo para a glória do Senhor com a sua esposa e com os seus filhos, amando a sua esposa como Cristo ama a sua igreja, as mulheres sendo submissas ao seu marido, como a igreja está em submissão a Cristo. Você é chamado a ser sal e luz lá no seu trabalho. O pastor MacLeod falou sobre isso no sermão da manhã. Na sua escola, na sua universidade. Eu imagino que muitos de vocês estudam em escolas e universidades secularizadas, não cristãs. Sejam sal e sejam luz lá, naquele lugar, mostrando que Jesus mudou a sua vida, que Ele transformou a sua vida, que Ele tirou você de um império de trevas e te trouxe para um reino maravilhoso. Mostre a diferença que a presença de Cristo Jesus fez e faz na sua vida. O Senhor Jesus, eu termino com isso, tem que ser a razão última da sua vida, a razão última da existência da sua vida e da sua eternidade com Deus. Jesus tem que ser o motivo da sua alegria, não o dinheiro, não o trabalho, mas Cristo. Venha para o culto adorar ao Senhor com alegria, não por uma mera religiosidade, mas venha para o culto adorar o Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez na sua vida. Então venha com alegria, venha com convicção, venha com temor no coração para adorar ao Senhor Jesus. E eu termino com as palavras do apóstolo Paulo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja glória eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra.
porque ela sempre fala ao nosso coração. E nós rogamos ao Senhor que pelo Teu Espírito o Senhor a aplique aos nossos corações nessa noite. Ensina e ajuda os meus irmãos a viverem uma vida cristocêntrica. Que esta igreja seja uma igreja cristocêntrica. Que o ensinamento seja cristocêntrico. Que o culto seja cristocêntrico. Que a prática seja cristocêntrica. Que tudo, Senhor, seja cristocêntrico, para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, porque Jesus é suficiente nas nossas vidas. Ele é suficiente para todas as coisas. Ele é a fonte da nossa alegria, do nosso prazer. É Ele quem sustenta o nosso lar. É Ele quem nos sustenta em todas as áreas da nossa vida. Por isso nós damos toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Amém, Senhor.